Relatar a própria vida, no que chamo de memorial transnarrativo, não tem como ser uma atividade fácil, pois relembrar esperanças, vivências e trajetórias de uma pessoa travesti, nem sempre as alegrias aparecerão nessa descrição. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no planeta. Não existe nenhum outro lugar no mundo que se mate mais mulheres trans aqui do que no Brasil. E tanto que o ano passado eu consegui, tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da OEA, e a gente conseguiu, eu fiz parte de um grupo de mulheres que escreveu um relatório sobre violência da mulher, e eu fiquei com a parte de violência da mulher transexual, e esse relatório foi lido lá na sessão de número 157, e eu acredito que a gente vai conseguir agora um olhar diferenciado da comunidade internacional para que ajude, porque o Brasil é um Estado laico pela Constituição, mas ele não respeita e nem os seus legisladores, muito menos o executivo e nem mesmo o judiciário, ele quer reconhecer ou faz alguma ação efetiva para acabar com essa violência. Eu acho que eu sou uma mulher sortuda, porque as histórias que eu conheci desses 10 anos, para você ter uma ideia do absurdo, teve vários assassinatos em Curitiba nesse meu tempo de gestão. Desse meu tempo, 11 mulheres trans foram assassinadas em Curitiba. Dessas 11, nós fizemos o enterro, o Transgrupo. A gente ganhou um túmulo no cemitério Santa Cândida de uma outra pessoa trans. E a gente teve que ir na prefeitura porque a família não queria saber daquela pessoa que tinha morrido, né? Para você ver assim, o nível da negação que as pessoas trans sofrem. Faço um texto do ano de 1987 que havia um uniforme para crianças, para as crianças, e eu era uma delas, claro. E o uniforme dos meninos o quê? Azul, as meninas rosa, e é claro que eu não queria o azul. Briguei até que mamãe, tadinha, me deu rosa sem saber o que se tratava. Talvez achou que era um mimo, não sei. Quando na verdade já estava praticando o primeiro deboche da minha vida usando o uniforme rosa, enquanto os outros meninos, como era vista como menino, eu já estava usando um uniforme rosa, brincando de lenço atrás com as meninas e colecionando papéis de carta. Mas esse processo todo, hoje pensando, até parece bonitinho contar, mas não foi. Porque, principalmente nos anos 80, a escola estava pensada, assim como hoje, para meninos e para meninas. E como é que um corpo de menino se comporta como um corpo de menina? Então, teve todo um atrapalho, teve todo... A escola... Meu processo de escolarização, ensino básico, foi o meu maior trauma, foi... Enfim, de tanto que foi traumático, sou professora e vivo dentro de uma escola hoje. Talvez para quebrar todos esses paradigmas e dizer sim, tem travesti que dá aula, tem travesti que ocupa esse espaço e, sorry, estou aqui. Imaginem vocês que estão ouvindo vendo esse documentário, se você chegasse na sua família e ninguém te aceitasse e quisesse você dentro. Aí você vai falar com seus amigos, também ninguém te respeita e começa a te chamar pelo gênero oposto. Aí você vai buscar um emprego e também ninguém te contrata porque você não aparenta com a documentação que você tem. Você tenta estudar e também não consegue, ou seja, é tudo tão difícil que chega a ponto de algumas pessoas trans não quererem mais cuidar da saúde, de ir no médico, de voltar a estudar, não porque não goste, né? Porque não tem perspectiva de vida, de futuro, justamente porque a sociedade coloca como se o meu lugar fosse na rua fazer programa, para que lá eles consigam continuar me xingando e me julgando, né? Porque outra reflexão que eu digo é se as pessoas reclamam tanto que travestis e transexuais só fazem programa e estão na rua, por que essa mesma sociedade não acolhe essas pessoas dentro do mercado de trabalho ou em locais de formação? Então, acho que o nosso trabalho, o foco principal é esse. É trabalhar junto com a sociedade em geral, mas também fazer com que as meninas tomem
esse senso de cidadania de novo, que elas são pertencentes ao Estado, à cidade, e elas têm que exercer essa cidadania como qualquer outra. Eu precisava estar na faculdade na época do alistamento militar. Não é como hoje, que as pessoas trans podem não ir, se alistar e depois se justifica, tem todo um outro aparato. Naquela época não. Tinha que fazer o alistamento, até porque eu venho de uma família ortodoxa, regras são regras e se cumprem. O meu pai me levou no alistamento militar e tal. E a questão de estar na faculdade, eu ouvia dizer que quem estava na faculdade era dispensado. Então foi a minha estratégia. Acabei fazendo história. O Transgrupo Mais Salatrado, a gente tem atualmente um grupo de pessoas, né, que trabalham comigo. Essas pessoas, eu tenho uma psicóloga que faz atendimento para as pessoas que procurem tanto para retificação de prenome ou por questões ligadas à sua identidade ou conflitos com família, enfim, para qualquer questão que a psicologia possa ajudar. Também tem uma assistente social. Essas duas trabalham num projeto que a gente conseguiu aprovar via Fundo Nacional de Saúde. Também tem uma outra equipe que trabalha com testagem de HIV. Então tem um movimento nacional que o Brasil também, internacional, que o Brasil assinou, que é uma meta da UNAIDS para que a gente consiga diminuir a infecção do HIV. Assim, eu sei que eu tenho uma posição social, acadêmica e de escolarização bem bacana, mas para que eu conseguisse isso, hoje eu estou em migalhas. Né? Porque assim, ser profissional de educação no Brasil não é fácil. Ser profissional de educação no Brasil e travesti, gente, como é que funciona isso? Eu, com meus 16 anos, eu procurei o grupo Dignidade na época porque eu não sabia o que eu era. Né? Eu sabia que eu não era menino, eu sabia que eu não era gay, mas eu não tinha uma palavra, né? Transexual, travesti. E não tinha tanto acesso à informação como tem hoje, às identidades como tem hoje. E aí eu fui recebida pela Marcela Prado, que é a instituição que eu presido hoje. Ela era viva, ela faleceu, foi uma grande amiga minha. Andréia é uma pessoa que nasce em Curitiba, nasce em uma família completamente ortodoxa, cristã, e desconstrói todos os padrões propostos por aquela família. Eu me chamo Rafaele, sou curitibana, nasci aqui na cidade, tenho 34 anos e sou militante, né? Trabalho em direitos humanos há 10 anos, mas eu também costumo colocar outros adjetivos, né? Por ser militante trans. Então eu digo que eu sou filha, sou mãe, sou tia, sou amiga, sou puta, com muito orgulho, sou da Marcha das Vadias, sou universitária. Então, assim, eu coloco todas essas palavras para as pessoas entenderem que ser trans não é só um rótulo, né? Você pode ser tudo na vida como qualquer outra pessoa. Com muito orgulho de ser quem sou, muito prazer. Andréia Laís Cantelli, professora, mestranda, ativista, mulher e sim, travesti.